Eu vou aproveitar a pergunta do Alexandre aqui para a gente começar a falar de Palmeiras. A gente vai voltar ainda Flamengo e Bayern, falar dos brasileiros, falar do Botafogo também, com certeza. Mas o Alexandre está perguntando se a gente acha que o Palmeiras, apesar do risco corrido, jogou mal quando podia, ou se é sintoma de uma fragilidade tática e de postura da equipe, porque não é a primeira vez. Vou deixar você começar, amiga. Tá bom. Eu acho que jogou mal quando podia. Hoje eu entendo, a torcida do Palmeiras, e a Alicia vai ilustrar isso aqui, está enfurecida com o que aconteceu ontem, né? Pior jogo da era Abel, já estão chamando o Vitor Roque de bagre, o Abel de professor Pardal, já se questiona por que o Vitor Roque, o Abel já pode ir embora. Eu acho tudo uma maluquice. Gente, eu acho uma maluquice. Porque assim, se o Abel não é o cara que merece um voto de confiança, quem é essa pessoa no futebol? Então, isso é uma coisa. A outra, jogou muito mal. Gente, não há defesa, né? Literalmente ontem, e assim, para o que a gente viu. Jogou mal. Foi um jogo horroroso. Um jogo que estava sem motivação, um jogo em que não dividiam bola. Nem o Abel estava histérico, né? Chiliquento. É como se tivesse todo mundo tomado um calmante antes Eu de pensei a entrar. mesma coisa. O que eles tomaram antes do jogo? O que quer que seja que eles comeram ou beberam antes de entrar, não repitam, não deu certo, né? Tinha um deslumbramento, eu acho, com o Messi. O Messi causou, eu acho que isso em alguns jogadores mais jovens, principalmente no Estevão, que nem fez questão de esconder, porque estava perdendo e estava rindo, né? Então, são coisas que realmente deixam a gente em fúria. Mas perdeu quando podia. E eu acho que dentro da construção de uma campanha campeã ou uma boa campanha, existem derrotas possíveis, sabe? O Abel vai ter que pegar para ele o lote dele nesse latifúndio do fracasso de ontem, porque ele escalou muito mal. Então, ele precisa ver por que é que ele resolveu jogar sem um primeiro volante contra o time do Messi e do Suárez, assim, tipo... Por que será que deu errado, né? Quem imaginaria que daria errado? Sabe o que eu fico pensando? O Abel está num jogo muito íntimo, particular dele, que é assim, eu não posso repetir nenhuma escalação. Então, eu vou ter que escalar o ano inteiro coisas, um meio de campo que eu ainda não escalei. Então, vamos de Rios, Evangelista e Veiga. Tá aqui, eu não escalei ainda. Gente, deu muito ruim. Deu ruim, porque ninguém ali é primeiro volante, ninguém tem essa obsessão pela marcação, que precisa ter pelo menos um no time, né? E o Veiga não está bem. O Veiga não está bem. E talvez o Abel tenha negligenciado, porque o Inter de Miami é tipo um PSG da terceira idade, né? Tem todo mundo que vale muito, não é? Todo mundo que Eu, vale muito, mas está na terceira idade. eu Traz vi alguém aí. chamar nos grupos de zap que é o Barcelona Senior and Friends Resort and Spa. Isso, com aquele Tem comercial. tem 9 argentinos no Inter Miami. Exato, gente. Assim, é excelente, mas Busquets, né? Bom, Busquets, bom, excelente, mas assim, todos ali de uma 30 e lá vai, batendo os 40, né? E acho que o Abel deve ter negligenciado, não sei, gente. Assim, foi uma combinação. Quando um avião cai, uma vez um piloto me explicou que para um avião cair, precisa existir assim umas 10 coisas que deem errado juntas, sabe? Uma, duas, três coisas não derrubam um avião, mas se essas 10 derem errado, o avião cai. Eu acho que ontem foi assim, uma tempestade perfeita contra o Palmeiras. Muita coisa deu errado. O Abel estava enlouquecido, fez uma escalação absolutamente inexplicável. O deslumbre, a falta de motivação, essa calmaria, né? Então, eu acho que não vai se repetir, sabe? Eu não chamaria Vitor Roque de bagre, gente, não chamaria. Talvez o preço que foi pago por ele talvez não seja exatamente, tá, a gente está, a expectativa é a realidade, mas assim, é um jogador acima da média, e sei lá, o Abel não é, ele é professor Pardal. Alicia, vamos fazer um exercício aqui. O Abel fez essa escalação. Maluco, Uhum. maluco. O Palmeiras não teve chance de abrir o placar? Teve. 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 Se o Palmeiras abre o placar, o jogo é outro. A gente estaria falando o quê do Abel? Gênio!
Gênio. A gente já fez isso várias vezes. Ele faz uma escalação amalucada, o Palmeiras ganha. Gênio, gente, é gênio. Da onde vem a fama do Abel? Não é dele fazer tudo sempre igual, ou as mesmas coisas que as pessoas fazem. E na coletiva ele falou: não tô aqui para jogar bonito, tô aqui para ganhar. É o que ele faz há 5 anos, né? Então, sei lá, eu não sei, sabe? Eu não colocaria na chave do que catástrofe, que ódio, Bagre, Pardal, vão embora. Não colocaria. Barcelona Legends B. É isso. Olha, eu vou te falar que nos grupos de Palmeiras tem um pessoal que também sai da casinha, acho que para desopilar e entra no personagem e tal. Mas estava quase engraçado, de tão trágico. Porque era assim, já deixa aí esse Bagre na MLS, porque aí que ele merece estar. Já larga o Estevão na delegação do Chelsea, já nem traz de volta, enfim. Mas assim, o que eu queria entender, eu aprendi com o tempo, eu sempre comento as decisões dos treinadores com bastante humildade, especialmente desde que jornalista não pode entrar em treino, porque a gente não vê o dia a dia. Você não sabe se o cara tá dormindo, se o cara, sei lá, brigou com a mulher, perdeu a mãe, né, tá numa semana ruim, né, os astros estão desalinhados. A gente não vive, a gente só vê o jogo, basicamente. Sim. Então, eu respeito muito a decisão dos treinadores e é óbvio que eles vão errar, mesmo com todo o conhecimento do mundo. O que eu queria entender é a lógica. É a lógica. O Abel olhando para o time, para o Barcelona Legends B, olhando para aquele time e falando assim: eu vou dar a bola para eles, fica aí com a bola. Messi, Suárez, Busquets, fica com a bola, ninguém vai te incomodar, ninguém vai causar, né, vai botar pressão, e eu não vou ter um primeiro volante, vou deixar meu meio campo completamente aberto, e vai dar super certo, vai dar tão certo que o Palmeiras, inclusive foi isso que aconteceu no lance do primeiro gol, estava atacando sem ninguém fazendo a sobra. Aí você tem um cara como o Suárez, que mata a bola no peito, dá um passe de peito, né, para o Allende e faz o gol, né? O Murilo, que diz que nessa se fizesse gol, ia comemorar como CR7 e tal, dá um pique atrás do Allende, né? Tem uma lesão muscular, acaba saindo do jogo. Mas, enfim, o que eu queria entender era isso. Qual era a lógica? Em que momento, assim, onde pareceu que ia dar bom você colocar o Veiga, que há muito tempo não vem bem, você ter o Emiliano Martínez e não colocar o Evangelista, não ter isso, nenhum camisa 5 e não fazer marcação-pressão num time velho. É um time talentoso e velho. Você tem que marcar a pressão, porque eles não vão aguentar correr. Gente, assim, o Suárez é um fenômeno da natureza. Este homem joga com praticamente uma perna só. E olha o que ele é capaz de fazer. Tem que marcar a pressão, gente. Então, assim, para mim, o que é difícil entender, e aí eu tô feliz que o Abel não contou milhões de histórias e simplesmente falou, errei, né? Deu ruim. É onde que pareceu que faria sentido para ele. Eu queria muito entender de verdade, até porque no segundo tempo, quando ele volta e faz a alteração no intervalo, ele só tira o Veiga para botar o Maurício, ele não resolve a questão, ele ainda assim não coloca o Emiliano Martínez. Então, assim, na cabeça dele fazia sentido. Fazia, e ele falou na coletiva, né? Ele falou: a culpa é minha, porque os jogadores no primeiro tempo fizeram exatamente o que eu pedi para eles fazerem. E ninguém perguntou: o que foi, meu querido, que você pediu? Qual era o plano? Porque o plano era esse: vamos tomar aqui um sufoco, vamos só não marcar. Eu não sei. O Alexandre está falando, estava extremamente desorganizado, sem qualquer transição razoável no meio de campo, somado a verdadeiros latifúndios entre linhas. Fora não marcarem a saída. É exatamente isso, assim, não deu para entender. Porque uma coisa seria o Abel falar assim, gente, deu errado, eu pedi, a gente tinha combinado uma coisa e eles não fizeram. Tá, tudo bem, acontece, às vezes acontece. Mas o Abel falou que eles fizeram exatamente o que o Abel pediu. O que é que o Abel pediu? Então, o Abel pediu para eles não tocarem na bola, porque durante 3 minutos foi o que aconteceu, inclusive. Né? O Palmeiras deixou o Inter Miami ficar com a bola quase 3 minutos. Era para assim, cansar, é um time mais velho, deixa eles... Vamos cansar, deixa eles tocarem. E a gente sai. Não sei. Cansa os veinhos. Aliás, eu acho que foi parte também da razão do empate do Palmeiras, né, naquela reta final do jogo, para além do fato do Maurício ter entrado muito bem, Paulinho, o Alan e tudo, porque o time do Miami pregou. Né? E aí, obviamente, eles começam a recorrer ao banco
não tem 2 Suárez, não tem 2 Messis, né? Sim. Você não tem jogadores desse nível para colocar. Aí tem 2 questões. Eu vou trazer a pergunta aqui. Eu não sei se é Dude ou se é Dude em inglês, mas fala que o Palmeiras não tem performado bem em jogos decisivos.